Já estamos no ar com mais uma síntese econômica nesta semana. Obviamente, o assunto ainda é o conflito entre a Rússia e Ucrânia. Os reflexos desse movimento, desse combate, né, que está ocorrendo entre esses dois países, já está acontecendo pelo mundo todo, inclusive aqui no Brasil. É claro que, além dos reflexos econômicos, uma grande preocupação de tudo isso e do mundo todo são as vítimas, né? São as vidas que estão sendo perdidas nesse combate, que realmente é lamentável na era em que a gente está vivendo. Aqui comigo já Laura Pacheco. Laura, a ONU mesmo já se posicionou, né, condenando essa invasão russa por causa de todo esse impacto, não só econômico, mas, como disse, as vidas também que estão sendo ceifadas lá e principalmente também de inocentes. Seja bem-vinda a mais uma síntese econômica. Certo, muito obrigada, Jucinei. Pois é, Jucinei, a questão é que essas organizações, elas vêm justamente para tentar manter que haja uma diplomacia entre os países. O que eu costumo dizer? Existe diplomacia até que alguém cruze uma certa linha, que foi essa linha que a Rússia cruzou de chegar e atacar um país. A ONU, ela tem esse papel de pressionar, mas ela não tem uma força legítima de barrar um conflito armado. Ela apenas tem esse papel de tentar ser uma entidade neutra diante do mundo, com esse objetivo de manter ali um ecossistema o mais saudável possível para que a gente tenha economias separadas, mas que consigam conviver no mundo sem que a gente entre em conflitos armados ou, enfim, sem que a gente cruze linhas que vão sempre romper ali o que seriam os direitos humanos. Então a ONU, ela tem um papel muito importante em relação ao restante do mundo, ela vai se posicionar, mas quando a gente vê aí uma postura de um líder de um conflito que é eu faço o que eu quero, ele vai chegar e dizer, pouco me importo pro que a ONU está dizendo, eu vou fazer o que eu quero, o que eu me determinei a fazer e pronto, é quase como, é um pouco assim a postura do Putin, sabe, eu não tô nem aí pro que as resoluções Interessante. Pode trazer. Interessante, né, Laura, que embora a ONU seja um apaziguador dessa situação, digamos assim, entre os países, nesse momento, o número de países que, de alguma forma, se posicionaram e condenaram essa postura, que é interessante, né? São mais de 140 países que, nesse momento, se posicionaram contra essa postura, né? Sim, isso é um ponto muito, eu diria que curioso e interessante dessa guerra, que eu vi que faz com que a gente veja como é diferente um cenário de guerra nos tempos atuais do que era anteriormente. Por exemplo, quando a Ucrânia foi atacada pela primeira vez, eu recebi a informação praticamente em tempo real de que havia acontecido. E isso faz com que o restante do mundo reaja de forma muito mais rápida. Porque a forma que se tem de combater um conflito entre vamos dizer, duas nações, dois países, duas entidades, uma forma de se combater um conflito é através de armas bélicas, que é indo para bombas, para armas de fogo, enfim, e comerciais, que é assim, bom, você tá aí atacando, eu vou cortar aqui o seu fornecimento de um determinado produto, eu vou aqui impedir que você tenha acesso a tal tecnologia. Eu vou assim usar armas comerciais para enfraquecer a pessoa que eu quero enfraquecer. E eu acho muito interessante que esse fluxo tão ágil da informação fez com que muitas iniciativas do mundo, públicas e privadas, começassem a tomar atitudes para justamente conseguir barrar a manifestação da Rússia em relação a tudo isso, né? Que é o ataque da Rússia diante de tudo isso. E isso é um ponto muito importante e crucial de a gente conseguir ter um entendimento da história, Jucinei. Porque quando a gente remonta lá para a década de 30, que houve o Holodomor na Ucrânia, que foi também uma opressão causada pelo governo de Stalin,
a informação de que estava havendo o Holodomor. O que é o Holodomor? Foi a morte por fome e frio, que as pessoas, assim, milhões de pessoas morreram na Ucrânia de fome e de frio. Foi algo devastador, uma situação extremamente caótica e que países vizinhos não sabiam que aquilo estava acontecendo e muitos acreditavam que estava tudo bem, que o governo de Stalin era bom para a Ucrânia porque estava tendo fazendeiros prósperos e felizes lá na Ucrânia produzindo grãos, mas na verdade era o governo de Stalin querendo exercer poder através de devastando a Ucrânia, mas exercendo poder, enfraquecendo a Ucrânia para exercer poder depois. E é muito interessante que estava acontecendo toda aquela situação e na Europa só surtia burburinhos. E aí, será que é verdade que tem gente morrendo? Ou será que é mentira? Não se sabia o que estava acontecendo. A informação não chegava. E isso fazia com que aquilo acontecesse de forma muito mais alongada, né? A situação acaba se alongando porque o restante do mundo não sabe o que está acontecendo. E aí, por exemplo, ia lá um jornalista como você, muito audacioso, corajoso, ia lá na Ucrânia para ver o que está acontecendo. Ao trazer a informação para os outros países, o que ia acontecer com você? Você ia ser perseguido, né? Ou iam querer dizer que você tá mentindo, ou ia te prender, iam fazer várias coisas para fazer com que a informação não chegasse. Mas hoje em dia, com esse mundo conectado, isso não é mais possível. Então, a informação não consegue mais ser barrada. E isso faz com que a reação do restante do mundo seja muito mais ágil, que é o que a gente está observando agora nesse cenário de guerra ali entre Ucrânia e Rússia. Agora, além dessas especificidades que essas diferenças, né, que esse conflito está trazendo nesse momento, isso que você bem colocou, nós temos, né, alguns reflexos que a gente já estava esperando, já falamos disso inclusive no programa anterior, mas alguns já estão de fato refletindo inclusive aqui no Brasil. Antes da gente falar sobre isso, vamos lembrar aqui, né, Laura, que nós estamos, né, a Síntese Econômica está aí no YouTube para você assistir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e também, né, através dos nossos canais, poder sugerir assuntos novos para a gente trazer aqui, assuntos relacionados à economia. E também, se você preferiu vir no seu carro de uma forma também mais tranquila, pode acessar a Síntese Econômica no Spotify na versão podcast. Agora sim, voltando aqui então, nós já sentimos aí a questão da inflação, preço dos alimentos, combustíveis, tudo isso já começou a movimentar e ter resultados de uma certa forma negativos, é óbvio, né? Sim, com certeza, porque quando a gente fala da Ucrânia e da Rússia, a gente fala de grandes potências no fornecimento de petróleo, e não apenas de petróleo, mas de outras commodities como milho e trigo. E esse impacto pode até trazer aqui, vamos lá, Jacinei. Justamente quando você falou de commodities, eu acho bem importante a gente deixar claro, esclarecer o que são commodities. É importante que todos entendam para que possam compreender qual é o impacto que isso vai trazer de fato no bolso do brasileiro e de uma forma geral também do mundo todo, né? Muito bem colocado, Jucinei. Muitas pessoas não sabem ou às vezes não lembram o que é uma commodity, porque às vezes eu acredito que alguns possam até ter visto lá na aula de geografia da 4ª série. Mas o que é uma commodity? É um produto na sua configuração mais bruta. Como assim? Quando a gente fala ali de uma empresa que faz café, essas empresas que você, quando vai no mercado, você vê vários rótulos de café. O café que chegou na indústria, tanto faz se ele é do produtor de Minas, se é de um produtor de São Paulo, ou se é de um produtor internacional. Teoricamente, café é só café, a matéria-prima em si, o produto na sua forma bruta. Mas quando ele passa a ser transformado, ele deixa de ser uma commodity, ele passa a ser um produto transformado. Então, quando a gente fala de commodities, são esses produtos na sua configuração mais bruta que muitas vezes servem de base para a produção de vários outros produtos. Por exemplo, o petróleo. O petróleo na sua configuração bruta, ele é só petróleo, independente daqui, lá da Rússia ou dos Estados Unidos, ele é um produto bruto.
Mas agora, por que ele é considerado aí uma commodity tão importante? Porque ele é utilizado para a produção de combustíveis, de inúmeros combustíveis. Então ele passa a ser um produto de base. Outro produto de base que pouco se fala ou que pouco se sabe é o milho. O milho é base para a produção de muitos produtos, muito mais do que se imagina. Então ele também é uma commodity muito importante aí no mercado mundial. Então basicamente é isso, commodity é o produto na sua configuração mais bruta, a matéria-prima que depois vai ser selecionada, vai ser transformada, vai mudar aí, mas o que acontece? Quando a gente tem um problema aqui com o milho ou com a soja também é um forte aqui no Brasil. Quando a gente tem um problema com essa produção aqui no Brasil, o que vai acontecer? A gente vai buscar de fora. Por isso que o mundo fala muito das commodities, porque quando o fornecimento de um determinado lado do mundo é afetado, eu estou afetando a base para a produção de muitos produtos no mundo inteiro. Então é mais ou menos isso, é os produtos brutos, tá bom? E quando a gente fala de commodity, o petróleo, por exemplo, né, a gente já teve aí uma valorização do barril muito superior ao já registrado, e isso também é o que preocupa, porque nós já falamos também na outra edição do que isso reflete, né? Petróleo, combustível serve para o transporte. Nós vivemos num país onde a economia é transportada pelas rodovias, além de ruins as rodovias, né? Mas falando especificamente do combustível, ou seja, mais um problema que vem se agravando e já reflete, né? Já está refletindo. Exatamente, reflete sim, está refletindo e há quem diga, tá? Eu recebi algumas informações de que o preço ainda não foi nem repassado, de que a gente já sofreu aumento no valor dos combustíveis, mas que parece que o preço mesmo de todo esse fuzuê que tá rolando aí, ele ainda não foi nem repassado mesmo pro bolso do brasileiro. E sim, é muito importante que tudo que é matéria-prima de energia, a gente vai impactar numa cadeia inteira, né? E essa questão, né, da gente depender principalmente das estradas, é bem isso, aí vai impactar no produto que chega no mercado, que vai chegar na mesa lá do brasileiro. Então sim, o preço internacional da matéria-prima vai impactar lá no arroz que chega na mesa do brasileiro. E além disso, a Ucrânia e a Rússia têm uma participação muito expressiva na produção do trigo e do milho, o que também vai acabar, os desdobramentos podem trazer um reflexo nas produções aqui. O milho é base para a produção de rações, por exemplo, então também vai atingir lá o mercado de agropecuária. Com relação aos fertilizantes, que se diz, né, era muito trazido de que a gente, dos fertilizantes, o Ministério da Agricultura se manifestou dizendo que há boas reservas de fertilizantes, então, né, querendo talvez apaziguar um pouco a situação aqui, né, a gente fica naquela até que ponto é uma manifestação real ou estratégica para que a gente não tenha aí os produtores de fertilizantes do Brasil querendo ganhar com isso, né, querendo aumentar muito os seus preços. Então, assim, a gente sempre pode ter esse olhar crítico. Essa observação é minha, que eu gosto de ter esse olhar um pouco crítico em relação a essas manifestações, que pode ser uma forma de impedir com que o fertilizante nacional resolva querer ganhar com isso. E também existe a OPEP, que é chamada... O que é a OPEP? É a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ou seja, é quem ganha com essa alta do petróleo, são eles. Então, e essa organização, Justinei, eles têm muito poder em produzir mais ou menos petróleo, produzir não se produz, né? Mas em aumentar essa produção ou não, e isso acaba impactando ali nos preços. Só que também a OPEP, ela quer ganhar o dinheiro dela. Só que diante desse conflito todo, parece que até a OPEP está querendo abrir mão do seu controle de ganhar dinheiro com isso, aumentando a oferta de petróleo por parte dela, para segurar um pouco esse fluxo aí de preços do petróleo. Então é muito interessante, como parece que até a OPEP, né, que ganha com a venda do petróleo caro, ela tá em solidariedade, querendo abrir mão, talvez, né, de ter ganhos astronômicos com isso, abrindo mão
de parte do lucro, né, que ela poderia ter se aproveitando dessa situação, mas em solidariedade ao restante do mundo. Há também essa última notícia que a gente teve, que parece muito interessante, que mostra, né, Jucineio, como o preço é muito impactado com a oferta daquele produto. Então, por que quando a gente fala do conflito na Rússia, na Ucrânia, pode ficar mais caro o milho, o trigo, o petróleo? Porque impactou na oferta. Se eu tenho uma oferta menor, eu vou ter ali um preço maior. Por quê? Porque a demanda, a necessidade, ela continua. Então, se muita gente quer comprar algo que agora está mais escasso, o preço tende a subir e, claro, mais uma vez, todo o desdobramento disso acaba impactando lá no supermercado e na mesa do cidadão brasileiro. Bom, agora, Laura, a gente sabe que esse conflito todo, já houve, inclusive, algumas tentativas, né, de parar isso, discussões entre os próprios países, não houve acordos e a guerra continua. A gente também não sabe até quando isso vai, até porque a gente também não sabe até quando os dois países vão resistir isso tudo, se vai haver... vai ocorrer a entrada de outros países ou não, enfim, tudo isso é uma questão também diplomática. Então, não tendo uma perspectiva de quando isso acabe, e mesmo acabando, os reflexos vão vir de qualquer forma, como nós brasileiros podemos, de alguma forma, se preparar para isso? Existe como a gente tentar entender e, de alguma forma, preparar o nosso bolso, o nosso dia a dia para essas questões, que elas vão vir, isso é fato. Acabe hoje ou acabe amanhã essa guerra, elas vão vir. Exatamente, elas vão vir. E a gente até está sendo otimista que ela acabe o quanto antes, né? Diante de tantas reações do mundo, claro. Ora a gente recebe uma informação e o que esperamos, né? Exatamente. Ora parece que vão abrir mão, ora não, mas a gente está otimista de que vai durar o menor tempo possível. E sim, os reflexos aqui no Brasil permanecem. Um ponto que eu acho importante é nós não esquecermos que estamos em período de eleições presidenciais que logo estão por vir, então estar atento realmente a quem vão ser os representantes dos quais a gente vai escolher para chefiar esse grande país que é o Brasil. E algo muito importante, Jocinei, é que as pessoas conheçam o seu padrão de consumo, conheçam o quanto eles dependem da gasolina para se transportar, o quanto depende quais produtos são mais consumidos dentro de casa. Em geral, as pessoas só vão comprando, não sabem o quanto usam, não sabem o quanto precisam. Ter planejamentos mais pontuais em relação ao transporte. Se for uma situação muito mais complicada, saber usar mais o proveito dos meios de transporte, né? De não andar com o carro com uma pessoa só, buscar, será que tem outras pessoas também que querem dividir, ir no mercado com outras pessoas com o objetivo de dividir a gasolina. Existem algumas estratégias que podem ser adotadas pelo brasileiro com o objetivo de fazer com que esses reflexos cheguem da menor forma possível. E essa ideia de ir junto ao supermercado, já vi algumas famílias que fizeram isso, se organizaram para ir mais de uma pessoa no supermercado para ir num carro só, com o objetivo de não serem dois carros ali consumindo combustível. Quando a gente começa a adotar essas estratégias já se antecipando, a gente sofre as consequências de forma muito mais amena. E eu volto a dizer de sempre procurar os produtos, as bases da alimentação na feira, fazer pesquisa, claro, né? E buscar a base na feira, por quê? Porque a feira, ela apresenta os produtos da forma mais perecível. Então a feira precisa vender os produtos para que eles não estraguem. Então quando a gente tem ali o produto que está em abundância, mesmo que a gente esteja vivendo um período complicado, a feira precisa vender. Então na feira, o cidadão brasileiro tem um poder de barganha maior que no supermercado. Tá legal?
E até porque a venda na feira ela precisa ser feita com muito mais agilidade e rapidez. Então também não passa por um processo de industrialização, algumas situações que diminuem o custo e para quem está vendendo também consegue fazer um preço diferenciado pela necessidade de vender rápido esse produto e também por não ter, né, todo esse custo para entregar para o consumidor final. Bom, Laura, eu acho que foi muito importante. Esperamos realmente que haja a conscientização dos países aí para que a paz volte a reinar. Infelizmente, muitas vidas já se perderam. É possível que, enquanto isso não acabe, muitas outras ainda serão perdidas, o que é lamentável. E, claro, os reflexos da economia no mundo todo e a gente trazendo aqui para o Brasil, você trazendo para a gente aí de uma forma simplificada, fácil de compreender também. Obrigado e até o próximo encontro da gente, hein? Tá certo, Jusinei. Também agradeço por poder participar e também deixo aqui minhas condolências aos feridos, aos que perderam a vida e aqueles que precisaram deixar as suas casas e o seu país para fugir de uma guerra, que também é uma situação bastante complicada e muito delicada. Tá legal? Muito obrigada, viu? Até a próxima! Obrigado, Laura. Obrigado a você que acompanhou a Síntese Econômica. Lembrando que todas as semanas a gente tem um encontro marcado, eu, você e a Laura, para tentar compreender um pouco mais, a Laura, claro, trazendo para a gente um pouco mais de complementos sobre a economia e de fato como ela reflete no nosso bolso. Lembrando que você pode acompanhar a gente aí no YouTube, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para você receber notificações sempre que tiver vídeo novo, compartilhe se você achar interessante, se ajudou você, pode ajudar outra pessoa e se preferir também pode acessar na versão podcast lá na Spotify. Até a próxima semana.